que é muito importante refatorar e aí depois ele não consegue mais não refatorar. Esse seria o point of no return, o ponto de que não tem retorno. Agora eu vou tudo fazer bonitinho e esse é o objetivo. Aí tem aqui algumas referências. Tem esse site refactoring.com do Martin Fowler. Tem o livro, tem o Kerievsky Refactoring Patterns, Refactoring to Patterns. E aí a gente pode tirar as dúvidas. Vamos lá. Mediana. Tá. Assim, alguns comentários sobre a questão de refactoring, né? Muitas vezes quando você olha para isso aí, você vê que a princípio você não está adicionando nada demais. Você não tá, a princípio a impressão que dá é que você não está entregando mais coisa para o teu cliente ou para o teu PO, para quem seja. O teu código continua funcionando exatamente do mesmo jeito que funcionava. E eu acho que tem uma coisa que acaba sendo uma das barreiras para se entrar em fatoração, que é a saída, e eu não sei exatamente qual é o estado de cada equipe com que tem trabalhado hoje, mas eu acho que uma das grandes barreiras é a saída da programação procedural para orientada a objeto, assim, porque uma das coisas que eu até já vi várias vezes é as pessoas acharem que os métodos estão muito pequenos. E o método de 3 linhas é ok, assim, o método de 15 linhas é tido como, sim, um método gigante, quando você está programando de fato orientado a objeto. Então, até por exemplo, aquele primeiro exemplo do que tinha lá, imprimir o cabeçalho, mostrar a dívida, não sei o quê, é um método que alguém poderia achar que está razoável, né? Então, tinha o que ali, umas 10 linhas, 12 linhas? Mas na verdade é demais, porque, em especial naquele método, volta lá, por favor. Tem um negócio que eu anotei que eu achei bem curioso nele, que a princípio você até pode olhar para ele e dizer que ele... Você até tem como olhar para ele e dizer que não está tão difícil entender. Só que se você acabou de escrever isso, você não colocou esses comentários, e você voltou 6 meses depois, você não sabe que isso aqui está imprimindo um cabeçalho mais. E eu acho que é nessa hora que o refactoring começa a se pagar. É a hora que você começa a pensar que você está escrevendo código para você mesmo entender daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu até estou passando por uma situação curiosa atualmente, que eu me reencontrei com um código meu escrito há 3 anos atrás. Passou por mão de algumas pessoas e voltou. E eu estou notando esse tipo de coisa. Do que eu estou conseguindo ver o que eu tinha feito certo. E eu falo, pô, olha só como está fácil de entender. O que eu tinha feito errado, e eu e o Flávio em especial, estamos começando a arrumar algumas dessas coisas. Mas eu acho que isso é muito importante quando se pensa em refactoring, que é realmente, assim, se você não acreditar que o detalhe importa, você não vai entender para que serve refactoring. Então, assim, é muito importante entender que o detalhe importa. Então, é legal se isso aqui tiver num método chamado imprime cabeçalho, porque eu não tenho como não entender isso um dia. E eu acho que é isso, eu acho que esse é o principal ponto. Isso aqui é um método que seria relativamente... É um trecho de código que é pequeno para a maior parte das linguagens de script não orientadas a objeto. E é um código realmente grande quando você está falando quando você pensa que está dentro de uma classe. Mas acho que é isso, esse é o único ponto que eu tinha notado, em especial nesse código. E outra coisa também é que eu acho que a ideia dessas apresentações que a gente está tendo agora e vamos ter essas próximas, é muito mais, isso é bom também que fique bem, assim, que é bom que todo mundo tenha em mente, que isso a função é muito mais a gente começar a falar sobre essas coisas do que ensinar de fato, né? Ninguém vai sair daqui sabendo fazer refactoring.
faltam, o Daniel apresentou uns 5 mais ou menos, é isso? 5, 6? Por aí. Então, faltam os outros 67. E que, gente... de novo, você não precisa saber todos para começar, você pode começar, você sempre vai procurando um, tal, mas o que eu acho que é mais importante dessa reunião e o que eu acho que é legal de ter aparecido esse monte de gente é que a gente vai ter com quem conversar. Então todo mundo tende a aprender muito mais, na verdade, na Copa do que nessas apresentações aqui. Mas a ideia disso aqui é a gente começar a ter essas conversas e descobrir quem está estudando o quê, porque sempre tem alguém que gosta mais disso e vai estudar mais isso. Então é um cara que daqui a pouco surge uma referência em refactoring ali. Tem outro cara que gosta mesmo de teste, conhece todas as ferramentas de teste unitário. Daqui a pouco a gente descobre quem é esse cara. E aí a gente tende a começar a se organizar melhor e aprender muito mais, né? Só por estar lá no ambiente. Esse seria o objetivo final. Sobre refactoring em si, se alguém... e na verdade, quando eu ouvi a primeira vez, ouvi falar de refactoring pela primeira vez na vida e assisti essa palestra, quando alguém apresentou para mim, logo depois da palestra, eu não sabia nada de refactoring. Na verdade, eu só comecei a saber depois que eu comecei a codificar e usar isso daí. E mais, comecei a usar e a codificar e fazer várias vezes a mesma refatoração. E aí o negócio começou a cair a ficha. E aí começou a cair a ficha do que é aquele passo, por que aquele passo é importante. E aí depois eu peguei o livro e comecei a ler, e aí li todas as refatorações. E aí eu aplicava, lembrava, quando eu estava codificando, lembrava dessa refatoração. Tem uma refatoração aí que eu peguei, no Eclipse tem algumas refatorações prontas. Então um dia eu peguei e falei assim, deixa eu ver cada uma delas. O que ela faz? Eu não sabia, ele falava assim, pull método. O que ele faz, pull método? Não entendia o que ela fazia. Aí ela no livro, ele explicava, tá, faz assim. Aí eu, então eu preciso dessa aqui. Não, aqui não preciso disso, preciso de uma outra, e assim por diante. Então a ideia é praticar mesmo isso daí no dia a dia. E aí ir melhorando, tirando dúvidas. Eu acho que mais uma coisa relacionada a esse tema, ao tema da próxima apresentação também, que alguém sempre pode olhar e falar, tá bom, interessante, mas o meu código não tem teste unitário, então eu não posso usar. A princípio a ideia realmente é essa, você só vai estar seguro mesmo se você tiver código, se você tiver teste. Na próxima apresentação, que é de integração contínua, é a mesma coisa, integração contínua não faz muito sentido sem teste. Isso significa que quem não tem teste não deve vir? Não, muito pelo contrário. Tem que vir, porque uma das coisas que a gente também está querendo mostrar é que tem muitos outros benefícios além dos testes. Então, assim, quando você começa a escrever teste unitário, você não tem só um código correto. Você começa a poder mexer no teu código com mais segurança. Você começa a ter um servidor ali de integração contínua que está te dando o tempo todo o status do teu projeto. Então você começa a ter várias outras coisas que não só isso. A gente, então, na verdade, até foi, de certa forma, consciente falar um pouco dessas coisas. Se fala muito de teste hoje em dia, na local web, desde o pessoal de QA até algumas equipes que fazem mais, umas que fazem menos, mas meio que está todo mundo preocupado. Está todo mundo estudando o assunto e correndo atrás. E a gente deve falar muito mais sobre isso ainda. Então, assim, sobre teste, ainda tem o Dojo, então, que está toda quarta-feira e toda quinta-feira. Quarta às 6 da tarde e quinta às 10 da manhã. Que também é um lugar para se entender um pouco melhor. Tipo, a gente tem discutido bastante... E é óbvio que o foco é unit test, mas a gente até fala de outros tipos e tal. E aqui o foco seria unit test mesmo. Mas o ponto acho que também é esse, assim, uma coisa que seria legal se acontecesse, que eu acho que de certa forma está acontecendo já. As pessoas, ninguém se sentir desestimulado por não poder aplicar esse conhecimento agora. Mas sim, o que seria legal é se as pessoas se sentissem estimuladas a preencher os pré-requisitos que faltam para poder começar a usar esse tipo de coisa. Pesado. Então, com isso aqui, mudar o nome de uma variável, você consegue lá mesmo sem teste, tudo bem. Mas para fazer isso do jeito mais interessante, é legal fazer você ter uma boa cobertura e provavelmente essa parte de teste vai ser o nosso grande tema aí do primeiro semestre do ano que vem. Na verdade já começou, mas
provavelmente durante o primeiro semestre de 2009 a gente vai falar muito nisso e vai tentar resolver o que está faltando onde está faltando.